Entrevista recente do Lula mostra quão difícil, confuso e incerto é o quadro da eleição presidencial de 2022. Ele que vem se dizendo já velho, vai completar agora 75 anos, admite a possibilidade de o PT indicar o vice-presidente sem brigar pela titularidade, ou seja, pela cabeça de chapa. A gente sabe que isso é uma tática do Lula, porque ele é muito pragmático e está aí sob intenso bombardeio, não só midiático, mas principalmente do sistema econômico e dos Estados Unidos, que não o querem ver presidente da República nem pintado. O quadro é incerto porque, como o próprio Lula diz, o PT é um partido muito forte, né? É o maior partido das esquerdas da América Latina e também o maior partido brasileiro. Só que o PT tem experimentado ultimamente algum cansaço político, principalmente quando a gente verifica que vários quadros do PT estão se transferindo para o PSOL, principalmente, e também para o PCdoB. E aí a gente sabe que o PSOL, que marchou com o Lula na eleição passada, ele dificilmente vai fazer a mesma coisa na próxima eleição. Claro que tudo depende da situação, né, que se configurar até lá. A gente tem também o Ciro Gomes, que é um candidato forte, porque está aí atacando todos os flancos e principalmente na internet, algo que o PT ainda não soube dominar. Vejamos aqui essa entrevista, essa parte da entrevista do Lula à TV Democracia, do jornalista Fábio Panunzio, ex-Bandeirantes, e que está propondo uma nova forma de se fazer entrevista, aí não incluindo apenas jornalistas, mas juristas, economistas e outros especialistas, no que ele chama de imersão. A diferença do Brasil e Argentina é que no Brasil todo mundo, na Argentina todo mundo é peronista. Então é como se fosse uma família grande de 50 pessoas e briga, mas depois a mãe bate a mão e a pessoa senta na mesa e come todo mundo. Aqui no Brasil, nós somos, sabe, nós temos alguns partidos com perfil ideológico, sabe? E às vezes a gente tem treveiros. Eu só queria contar um pouquinho do passado, que é o seguinte. Veja, eu acabei de dizer que o PSB teve 2 vezes candidatura a presidente contra mim. Eu nunca briguei com o PSB. O PDT teve 2 vezes candidatura contra mim. Eu nunca briguei com o PDT. A minha divergência era com o Barbosa, com o Brizola, porque ele me chamava de sapo barbudo. Ou seja, o PPS teve candidatura contra mim. Eu não briguei com o PPS. O PPS é que foi se esmilinguindo, mudando de nome. Hoje eu não sei nem qual é o nome do PPS, porque muda toda semana. Parece produto perecível. Então, eu acho plenamente possível você ter uma eleição em que o PT não tenha candidato a presidente, o PT possa ter candidato a vice, o PT pode ter candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O companheiro Alberto, na Argentina, ele era um companheiro muito ligado ao Kirchner. Eu vivi com eles. Eu convivi com eles quando eu era presidente. Eu viajei com eles. Ele era uma pessoa de muita confiança do Kirchner e era uma pessoa que tinha uma certa divergência da Cristina. Mas na hora que vai disputar e a Cristina Kirchner percebe que a rejeição dela era muito grande, ela teve esse gesto de grandeza de falar, olha, eu não vou ser, até porque sendo vice ganhando, ela seria automaticamente presidenta do Senado. Sabe? E ela tem tido um comportamento exemplar. É plenamente possível uma coisa dessa acontecer no Brasil. Acontece que você tem que ter um candidato, sabe, que seja candidato a presidente, que tenha a habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem.
Aí é uma estocada no candidato Ciro Gomes, mas também demonstra algo um pouco difícil de ser aplicado no Brasil, essa fórmula Cristina Kirchner na Argentina, não é? Porque lá o presidente do Senado é o vice-presidente da República, é automaticamente designado presidente da República e não depende da articulação nem dos votos dos senadores. É um dispositivo constitucional. Aqui no Brasil, o vice-presidente continua a figura, não é, decorativa e que não manda nada, a não ser, não é, fazer conspirações contra o titular da pasta, como a gente vê aí a história de todos os vices brasileiros, inclusive o do Mourão. Mas dentro das pessoas quererem brigar com o PT, porque o PT, sabe, aceita a briga, mas as pessoas têm que levar em conta que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. As pessoas têm que levar em conta que esse PT, apenas por 7 anos de existência, esse partido foi o segundo. Concordamos com o Lula, não é? É um grande partido, mas só que está sofrendo uma certa defasagem, inclusive no tempo. O PT também está ficando velho, não é? Não é o caso do Lula, que está cada dia mais atilado e distribuindo aí farpas para todo quanto é canto contra o Ciro Gomes, procurando enquadrar o candidato do PDT, que logicamente, com o tempo ele vai se adaptar, não é? E em vez de ficar criticando violentamente o PT e o próprio Lula como o tem feito, ele vai tentar fazer uma aliança caso aqui se confirme essa previsão, que não é uma previsão, é um jogo, não é, de um raciocínio do Lula de que se o PT não tiver condições de indicar o candidato, ele sim se inclinaria a oferecer o vice daquele candidato que reunisse todas as esquerdas, podendo ser até um candidato imbatível à presidência da República, porque o Ciro com o PT de vice ou o próprio PT com o Ciro de vice, seria uma chapa dificilmente, né? Sobretudo como a gente visualiza a situação atual, dificilmente perderia a eleição, inclusive para o próprio Bolsonaro, se é que até lá não surja, se a direita não venha com um tipo azarão, como foi o próprio Bolsonaro na eleição passada.